Fjord, where shadows ride and whispers hoard. Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num material bem provocador. São trechos do livro Parasitas versus Hospedeiros, do psicólogo Diogo de Lima. O livro já começa assim, direto ao ponto, né? Com uma pergunta. Há algo dentro de você que não é você, mas ainda não percebeu. Pesado. E a nossa missão aqui é tentar entender essa ideia central dele. A de que existem parasitas simbólicos, sabe? Vícios, ideias, até relações, que podem meio que sequestrar a nossa mente. Isso, sequestrar nossa energia também, né? E o pior, muitas vezes, sem a gente nem notar direito. Exatamente. Então vamos tentar desempacotar. Como o autor acha que esses invasores silenciosos funcionam? Ele usa uma analogia bem forte, né? Compara com parasitas da natureza mesmo, tipo aquele fungo que controla formigas. É uma imagem e tanto. Como é que isso se traduz para a nossa cabeça, para a nossa psique? Olha, o fascinante, eu acho, no argumento do livro, é que esses tais parasitas psíquicos, eles não chegam chutando a porta, sabe? Não é a força. Eles se infiltram devagarinho, de forma sutil. Muitas vezes eles até espelham algo que o hospedeiro, a pessoa, deseja ou acha que precisa. Ah, então não é um ataque direto. Não, nada disso. Em vez de violência, o livro diz que eles usam palavras, usam apelos à carência, sabe? Usam sedução. Entendi. E o material menciona que eles podem usar umas máscaras bem convenientes, né? Tipo a do parceiro perfeito, do guia espiritual iluminado, ou até, olha só, da vítima que ninguém entende. Nossa, a sutileza então é a grande arma. Exatamente. É por aí que eles entram. Tá, então a chave é essa infiltração, quase um cavalo de Troia, né? Disfarçada de coisa boa. Isso me faz pensar. Quem é o alvo preferencial? O livro descreve um perfil para esse hospedeiro? Descreve sim. O texto fala de alguém que talvez confunda um pouco resiliência, força com só aguentar dor, sabe? Suportar tudo calado. Ah, aquela coisa de sou forte porque aguento tudo. Isso. Ou alguém que acaba aceitando o controle como se fosse cuidado. Talvez por um medo muito grande de ficar sozinho, ou por uma busca, assim, sem fim por aprovação dos outros. Entendi. Existe uma vulnerabilidade específica ali. Exato. Uma dificuldade talvez em colocar limites ou em reconhecer a própria força sem precisar de uma dinâmica externa, mesmo que essa dinâmica seja ruim, né? Faz sentido. E essa dinâmica pode levar a pessoa, o hospedeiro, a proteger o próprio parasita. Isso parece tão contraintuitivo. Pois é, mas acontece muito, segundo o livro. O hospedeiro muitas vezes defende aquela relação ou aquele vício, rotula como, isso é amor verdadeiro, ou é a minha missão, o meu propósito na vida. Caramba! Tem uma citação no material que é bem dura, né? Diz assim: nenhum parasita sobrevive sozinho. O hospedeiro precisa que alguém chame de amor aquilo que sempre foi cárcere. Uau, forte. É forte. E essa defesa acontece porque, para desmontar aquilo, a pessoa teria que encarar a própria fragilidade, né? Ou as escolhas que fez lá atrás. É doloroso. Com certeza. E é aqui que entra um conceito que eu achei realmente interessante no material. A tal da simbiose tóxica. O autor descreve como parasita e hospedeiro podem meio que se amar até a morte. Uma dependência mútua que no fundo destrói os dois, mas principalmente o hospedeiro, imagino. Sim. Principalmente o hospedeiro. Como é que essa simbiose aparece na prática, assim, no dia a dia, segundo o livro? Bom, conectando tudo isso que a gente está falando, o livro aponta essa dinâmica em várias áreas da vida. Ele menciona vícios, claro, chama eles de parasitas disfarçados de prazer. Tipo, o quê? Pode ser sexo compulsivo, vício em jogo, uso de substâncias, claro, mas ele também inclui até a adesão cega a ideologias muito radicais, sabe? Interessante. Mas também aparece demais em relações.
né? Relações complexas, o texto dá exemplos como aquela simbiose meio sufocante entre mãe e filho, que às vezes acontece. Sei. Ou relações amorosas que são construídas num ciclo vicioso de fragilidade, controle, codependência. O resultado disso tudo, como está descrito lá, é muitas vezes a pessoa perder a própria identidade. Ela começa a sentir que precisa daquilo que está matando ela, entende? Nossa, que ciclo perverso. Essa perda de identidade é assustadora mesmo. O livro até fala de uma guerra mental interna, que acontece no consciente, no subconsciente, até no inconsciente. Como alguém poderia, sei lá, começar a sacar se está vivendo isso? Tem sinais de alerta que o livro menciona? Tem sim, o material aponta alguns indicativos. Um deles é justamente essa perda da própria narrativa. A pessoa sentir que não existe ou que não tem valor fora daquela relação, daquele vício. Sabe aquelas frases tipo, sem ele eu não sou ninguém. Ou, sem isso, minha vida não tem sentido. Clássico. Exato. Outro sinal que pode aparecer são sintomas físicos mesmo, mas sem uma explicação médica clara. Dores que não passam, cansaço extremo, problema digestivo. O livro até sugere que pode ser o corpo gritando aquilo que a mente, consciente ou não, está se recusando a enxergar. O corpo falando. Isso. Identificar esses sinais já levanta uma questão bem importante, né? Que seria o caminho para sair disso, imagino. A solução. Bom, o primeiro passo, pela perspectiva do livro, seria reconhecer a possibilidade. Admitir para si mesmo. Opa, talvez eu esteja nessa dinâmica. Só essa abertura já é enorme. Certo. E a partir daí, buscar o que o autor chama de antissimbiose, que é um processo ativo, sabe? Consciente, de se desvincular dessa dependência, de cortar os fios que prendem, para começar a reconstruir a própria identidade, a autonomia. É uma ruptura, mas uma ruptura pensada, deliberada. Entendi. É um trabalho ativo de separação. Exatamente. Então tá, olhando para o material todo, porque a gente conversou, o que tudo isso significa, a mensagem principal parece ser um chamado bem forte para autoconsciência, né? Para a gente desenvolver essa capacidade de separar o que é nosso de verdade, nossos desejos, nossos valores, nossos pensamentos, daquilo que foi meio que implantado ali sutilmente ou que domina a gente pela dependência. Perfeito. É um chamado para esse discernimento. E talvez a reflexão final mais potente mesmo que esses trechos deixam pra gente é essa. A linha entre parasita e hospedeiro pode não ser tão externa quanto a gente pensa. Como assim? O livro sugere que, dentro da gente mesmo, podem existir as duas energias, as duas tendências, tanto a do parasita quanto a do hospedeiro. Então o desafio não é só lutar contra o invasor externo, mas reconhecer essas partes dentro de nós mesmos. E aí sim escolher conscientemente qual narrativa a gente vai alimentar, qual dinâmica interna a gente vai fortalecer. Escolher o que nutrir. Isso. Como o autor coloca, é escolher as verdades que constroem e decidir se a gente vai ser território passivo, invadido, ou conquistador ativo da nossa própria mente, da nossa própria vida. Uma pergunta profunda mesmo, para levar daqui. Que partes de nós estamos nutrindo? Quais verdades escolhemos? Exato, algo para a gente refletir. Com certeza. Bom, com essa reflexão a gente conclui nosso Deep Dive de hoje. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. E até a próxima. The mist of the frozen field.